Oi, pessoal, mais um podcast Canaltech no ar. E nos últimos meses, diferentes países passaram a discutir medidas para restringir o acesso de crianças e adolescentes às redes sociais. Ao mesmo tempo, cresce a preocupação com os impactos do excesso de telas na saúde mental, na aprendizagem e na forma como os jovens se relacionam. Mas afinal, proibir é o melhor caminho? Existe uma idade ideal para entrar nas redes sociais? E qual é o papel das famílias, das escolas e das empresas de tecnologia nessa discussão? É sobre isso que a gente conversa no episódio de hoje. Você também vai conferir. LG apresenta tela que leva a experiência imersiva a outro nível, Google quer dar um aplicativo exclusivo para sua busca com inteligência artificial e robôs humanoides já começaram a provocar greves nas fábricas. Eu sou a Fernanda Santos e esse é o podcast Canaltech. E para entrar no tema do episódio, eu recebo hoje Luísa Sassi, diretora-geral do Instituto Gay Lussac. A escola restringe o uso de celulares desde 2005 e desde 2021 os aparelhos também deixaram de ser usados durante os intervalos e momentos de convivência. Essa experiência permitiu acompanhar de perto como o excesso de telas influencia o comportamento, a socialização e até a saúde emocional das crianças e adolescentes. E ao longo da conversa, vamos entender por que tantos países passaram a discutir restrições às redes sociais para menores, quais mudanças foram observadas dentro da escola e quais sinais devem chamar a atenção dos pais e educadores quando o assunto é o uso da tecnologia pelos jovens. Bom, Luísa, primeiramente, muito bem-vinda ao podcast Canaltech. E eu queria já começar te perguntando, porque diversos países estão discutindo a questão da restrição ao uso das redes sociais por adolescentes. E o que está levando governos e educadores a olharem para esse tema com tanta preocupação agora? Existe toda uma geração que foi formada e educada aí também pelas redes sociais, né? Existe uma educadora muito famosa italiana que ela diz que o espaço é o terceiro educador. E, de fato, e aí eu acredito que o digital, que é um espaço, né? O espaço digital também teve uma importante, e tem ainda, né? Uma importante influência, né? Na formação das crianças, dos adolescentes e dos jovens. E isso vem criando uma mentalidade muitas vezes distorcida, porque é um espaço desregulado, sem lei, sem nenhum tipo de crivo, e isso vem influenciando muito, né, na educação das crianças e dos adolescentes de uma maneira extremamente negativa, tá? E por isso eu acredito que essa mobilidade, né, essa movimentação aí desses países, né, que estão entrando na frente, né, de proibição das redes sociais, é porque eles já chegaram à conclusão do estrago, né, que tem sido feito nessa geração aí que está tendo um impacto importante com relação à saúde mental e também à formação de caráter. Com certeza. A gente vai falar um pouquinho mais sobre os efeitos das redes sociais um pouquinho mais para frente, mas eu queria comentar também, né, que o Instituto Gay Lussac, ele restringe os celulares muito antes disso virar uma tendência, né? O que motivou essa decisão? A escola, o educador, ele nunca pode ser ingênuo, né? Então, todo tipo de atravessamento assim, das redes sociais ou mesmo de tecnologias, novas tecnologias, elas precisam ser enfrentadas pelas instituições escolares com atenção, né? Na época, tá, que foi mais ou menos em 2005, quando a gente fez a proibição do uso de celular na escola, foi baseado no princípio de que a gente entendia que era uma nova tecnologia que estava sendo incorporada por todo mundo e a gente precisava fazer com que houvesse uma educação digital, tá? Mas aquilo era muito genuíno, assim, na época não havia ainda o boom da internet, nada disso, para a gente ver como é que corre, né, a questão das telecomunicações. E aí a gente entendeu assim, que a criança, o adolescente, ele precisava entender do uso, quais espaços ele poderia ou não usar o celular. Isso porque a gente já enfrentava a seguinte situação, a gente está no meio do cinema e alguém pegava o celular e começava a falar. Chegava no teatro, alguém pegava o celular e falava. E aí a gente falou, bom, é preciso que essa geração seja educada com essa nova tecnologia. Por isso ele precisa entender o seguinte, entrou dentro de sala, ele vai ficar sem o celular, né? Porque a gente tem dentro da escola outras formas de acesso à tecnologia,
E o celular, ele precisava entender que aquele era um espaço que não deveria ser utilizado e que não precisava ser utilizado. Então, ele precisava desligar o celular, né? Isso aconteceu em 2005, né? Quando foi em 2021, quando voltou pós-pandemia, a gente continuava, né, obviamente, com a proibição do celular, mas nós permitimos que fosse utilizado nos intervalos, tá? Tipo, no recreio era possível, não era, né? E aí, quando eu voltei, né, que a gente ainda estava aí no retorno das escolas, né? Eu passei pelo recreio e vi 4 alunos conversando numa mesa. Na verdade, eles estavam sentados numa mesa. E eu perguntei a eles assim, vocês não conversam? Né? Porque a gente ia voltar de uma pandemia. Então, tudo que a gente mais queria era encontrar com gente, né? E aí eles me responderam, mas a gente está conversando pelo WhatsApp. Meu Deus. E aí eu falei, não é a hora de não ter celular. E foi em 2021 que aí a gente suspendeu em todos os espaços da escola, tá? Uhum. E foi assim muito interessante, porque quando surgiu essa ideia na escola, as pessoas pensaram, né? Mas qual vai ser o impacto? Será que os alunos vão ficar muito incomodados? Então, nós combinamos assim, era em outubro de 2021, nós combinamos que a partir de 22 não tinha celular na escola. E comunicamos previamente, né? E assim, para surpresa absoluta, nós recebemos e-mails de pais apoiando a iniciativa e nem um aluno fez nenhum comentário. E se você vê hoje os recreios, os espaços de interação, não é uma questão. Eles jogam, né? Eles usam o recreio para conversar, para lanchar, para jogar xadrez, para fazer outras coisas, né? Sim, sim. Não foi uma questão para eles, assim. E você comentou há pouco sobre os impactos das redes sociais na formação dos jovens. E muita gente diz que o excesso de telas tem prejudicado as habilidades sociais dessa geração. Isso realmente acontece? Como que esse problema aparece na prática dentro da escola? A gente conversa muito com os adolescentes, né? E dentro da escola, nos espaços, nas rodas de conversa. E eles falam, né? Por exemplo, da dificuldade de chegar no outro para poder namorar, paquerar, ficar, entende? Que isso é mais fácil tendo o celular como intermediário, né? Então, eu acho assim, isso muda, né? Isso muda o comportamento deles, né? Um ponto importante, eu acho que essa coisa da rede social e do celular na escola, é que a gente precisa pensar assim, né? Quanto tempo um aluno fica na escola? Né? Quanto tempo? Então, ele fica 6, 7 horas numa escola, 5 às vezes, né? Então, assim, isso dentro do dia é muito pouco tempo. Por isso que a suspensão do celular na escola, foi um passo importante, né? Que houve a lei em 2023, mas o efeito disso é muito pequeno diante do tempo que sobra para ele ficar no celular, tá? E eu diria assim, não há problema de usar o celular para outros fins, mas eu acho que as redes sociais, elas, sem regulação, ela é muito nociva, tá? E o controle disso eu acredito que seja muito difícil. Muitas pessoas falam sobre o controle parental, né, dos telefones, né? A verdade é que esses pais, eles não tiveram uma educação digital. Então, eles são facilmente... eles facilmente perdem essa noção, sabe? Alunos muito pequenos conseguem fazer com que os pais não percebam que eles estão usando algo que eles não deveriam.
E diante de tudo isso, muitos pais ficam na dúvida sobre quando é o momento certo de permitir o acesso às redes sociais. Existe uma idade mínima que você considera mais adequada? E mais do que proibir, como educar crianças e adolescentes para um uso consciente da tecnologia? Eu acho que eu compreendo essa preocupação dos pais. Eu acho que minimamente deve-se ter contato com as redes sociais com 14 anos, tá? Eu acho que essa questão da maturidade, ela não é possível, porque não é algo que depende do acesso de quem está usando, né? Então, eu começo a jogar um jogo aberto com pessoas, genuinamente, aquela criança, ela está indo jogar um jogo, ela quer, né? O fato de ter alguém ali do outro lado e entrar e falar com ela, você está sozinha? Né? Assim, deixa de ser o jogo, né? Então, eu acho que esse é o controle que é difícil de ter. Fora isso, existe hoje uma indústria especializada em querer desenvolver mentalidades ruins, tá? Maus exemplos com crianças muito pequenas, tá? O que eu diria, o que eu posso dar de exemplo prático? Eu acho que isso traz uma dimensão importante para quem está longe do dia a dia das crianças. Hoje eu tenho crianças de 4, 5 anos fazendo planos de matar, tá? Coisas que não eram comuns. Eu tenho crianças pequenas com frases misóginas, coisas que não eram comuns. E tudo isso advém, quando a gente vai pesquisar, desses canais que eles têm acesso, né? Como Roblox, enfim, tem uma infinidade, né? Os pais, por onde que escapa isso? Muitas vezes os pais falam, gente, mas são bichinhos fofinhos. E são. Só que aqueles bichinhos fofinhos não estão ali a serviço da fofura, entendeu? Estão ali a serviço de outras coisas. E isso é muito perigoso. Uhum. Como disse a juíza, né, a doutora Vanessa Cavalieri, assim, a gente sempre teve a preocupação de não deixar as crianças ficarem com o estranho, irem para a rua sozinhas, tão pequenas, e não pode. Hoje, a gente deixa. No momento que você permite esse libera o uso das redes, né? Total, a gente não sabe quem está ali do outro lado, né? Exatamente. E quais são os sinais que indicam, né, que a relação de uma criança ou adolescente com essa tecnologia está deixando de ser saudável? Eu acho que tem vários, né? Quando eles são pequenos, é mais pela repetição, né? Porque assim, a criança, quando ela é pequena, a questão da imitação é algo muito importante na construção da cognitiva dela, né? Assim, desde muito bebezinha, né? Assim, é o neurônio espelho mesmo, eles vão repetindo comportamentos. Então, se eles têm esse acesso a comportamentos muito pequenos, eles vão desenvolvendo um modo de ser. E isso aparece no comportamento deles. Quando eles começam a falar em morte, quando eles a gente começa a observar o seguinte, eles estão expostos a desafios que matam bichos, tá? Que degolam, desenhos que degolam com muita facilidade. Então, isso a gente vai criando uma ideia, né? Uma visão de mundo muito pouco empática, né? E você vai tirando a capacidade daquela criança sentir dor pelo outro. E isso é muito sério, né? E aí a gente vê os efeitos sociais, que aí começa assim, as escolas precisam ter aula de empatia. Por que uma escola deve ter aula de empatia? Quer dizer, quem está tirando a empatia natural do ser humano, né?
de sentir a dor do outro, que, óbvio, quando eles são pequenininhos, eles estão aprendendo isso. Então, eles têm conflito, eles usam o físico, né? Eles vão lá e batem no outro pequenininho, e a escola e a família tá ali para ensinar. Não pode fazer isso, ele sente dor. Olha só, e se fosse com você, né? Na medida que ele está exposto o tempo inteiro a situações nas redes, que isso naturaliza, ele, com essa coisa da imitação e do espelho, ele vai imitar aquilo, ele vai repetir aquilo, né? E isso vai criando. Isso quando eles são pequenos. Quando eles crescem um pouco, que eles ficam adolescentes, aí tem as coisas das comparações, dos padrões instituídos de modelo, né? Por que as meninas têm tanto efeito, né? A questão do cutting, do suicídio, cresceu exponencialmente, né? Sobretudo nas meninas, nessa questão comparativa, né? O comportamento dos meninos red pill, sabe, sendo imitados, né? Tudo isso está dentro da escola, tá? E a gente vê, avaliando, a gente que tem, obviamente, bastante experiência, porque a gente tem uma avaliação crítica sobre isso. A gente não quer progressão, a gente não quer evolução da tecnologia. Uhum. Não se trata disso. Se trata dos efeitos que isso já está tendo na prática. Uhum. Entendeu? Sim. Ninguém quer crianças internadas em UTI por estarem com problemas de saúde mental. Uhum. A gente não quer isso. Não é possível que a gente possa aprovar o uso de uma tecnologia que faça isso, que é um momento urgente, sabe? Assim, um momento que a gente deve. Não é à toa, assim, não é de brincadeira que a Inglaterra, a Austrália já tomaram essa atitude. Uhum. E até que ponto a responsabilidade por esse problema está nas famílias e escolas? E até que ponto está no modelo de negócio das plataformas digitais? Quando se trata de criança e adolescente, a responsabilidade é de todos, né? Aquele ditado africano, né? Precisa uma aldeia inteira para educar uma criança. Então, não é só dos pais, não é só da escola, é de toda uma sociedade. Então, política pública que ampare esse tipo de medida é imprescindível, né? É curioso que a gente não tem propaganda nas redes abertas, né? Curioso. Essa foi uma medida tomada há muito tempo. E aí abre-se todo o resto. Quer dizer assim, é um anacronismo total, né? Assim, não faz sentido isso. Então, eu acho que a responsabilidade é de todos. Todo mundo tem que se unir, né? Em benefício, né, do bem-estar da formação dessas crianças e desses jovens e desses adolescentes, né? Assim, isso é uma responsabilidade nossa. E se você pudesse deixar, né, uma única mensagem para os pais que estão ouvindo esse episódio, né, se preocupam com a relação dos filhos com as telas, qual seria para a gente fechar? Eu diria que os pais precisam ser adultos, tá? Porque tem sido muito comum a gente dizer que as redes sociais, a tecnologia, tem feito uma adultização das crianças. Por outro lado, eu também observo uma infantilização dos pais. Tá? Essa infantilização dos pais, eu exemplifico quando eu vejo os pais falando assim, Luísa, mas todo mundo faz. Bom, há um tempo atrás, os pais não hesitariam em responder assim, eu não sou pai de todo mundo, eu sou seu pai. E a partir da minha referência, do que eu acho que é certo, do que eu acho que é bom para você, é o que a gente vai fazer. Então, eu acho assim, os pais precisam ter coragem em tomada de atitude de fazer com que eles ofereçam o melhor para os filhos. Eu tenho certeza absoluta que se eles começam a ter consciência das consequências do que as redes sociais estão fazendo, eles tomariam uma atitude
assertiva, né? Luísa, muito obrigada pela sua participação aqui no podcast Canaltech. Foi um prazer conversar com você, ouvir a experiência de quem acompanha de perto os desafios dessa transformação que a tecnologia vem fazendo e trazendo para as crianças, para os adolescentes, famílias, escolas. Fica o convite para você voltar para a gente conversar mais sobre esse assunto que rende muito. Não, imagina, é um maior prazer. Eu acho que a gente não aprofundou aqui, mas eu acho que um assunto importante são as IAs, né? Quais são as políticas de inteligência artificial para crianças até 12 anos? Isso é imprescindível que a gente também se atente. Caso contrário, a gente vai produzir uma geração menos inteligente. E vamos agora para o Giro de Notícias. A LG apresentou na Infocom 2026 uma nova tela microLED que aposta em uma experiência visual ainda mais imersiva. O painel modular pode ser montado em diferentes tamanhos e entrega alto brilho, contraste intenso e imagens com mais definição e fidelidade de cores. A novidade foi desenvolvida para ambientes corporativos, eventos e espaços comerciais, onde grandes telas fazem diferença. Além da alta qualidade de imagem, a tecnologia foi projetada para funcionar continuamente por longos períodos. Com isso, a LG reforça sua aposta no mercado de displays premium e na evolução das telas microLED como uma das principais tecnologias do futuro. E o Google pode lançar um aplicativo dedicado para o modo IA, recurso que hoje faz parte da busca e permite fazer pesquisas usando inteligência artificial. A ideia é oferecer uma experiência mais prática, sem depender do navegador ou da página tradicional de pesquisas. Com o novo app, a empresa aproxima sua IA do formato já adotado por concorrentes como ChatGPT e Claude, apostando em conversas mais naturais e respostas rápidas. Embora ainda não tenha data de lançamento, o projeto reforça a estratégia do Google de transformar a busca em um assistente inteligente para o dia a dia. Funcionários da Hyundai na Coreia do Sul aprovaram uma greve após a montadora anunciar planos para ampliar o uso de robôs humanoides nas fábricas. O principal receio é que a automação coloque empregos em risco e avance sem a participação dos trabalhadores nas decisões. A empresa pretende usar os robôs em tarefas repetitivas e perigosas, mas o sindicato quer discutir os impactos da tecnologia antes da implementação. O caso mostra que a chegada dos robôs humanoides às linhas de produção já está criando um novo desafio: como equilibrar a inovação, produtividade e a preservação dos empregos. Então é isso, o podcast do Canaltech fica por aqui. Aproveite para seguir o Canaltech nas redes sociais e deixe uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. Este podcast foi roteirizado e apresentado por Fernanda Santos e contou com reportagens de Viviane França e Bruno Bertonzin. A trilha sonora é do Guilherme Zomer, a edição de Natália Improta e a arte da capa é de Eric Teixeira. Você escuta o podcast do Canaltech de segunda a sábado. Até mais!